Oi, eu não sou o Goku e tá começando mais um Vlog na Casa do Kami. No último episódio do Vlog da Casa do Kami a gente falou de Dragon Ball GT. E hoje a gente vai continuar no mesmo assunto porque temos novidades, temos revelações bombásticas com som de bomba. Hoje a gente vai trazer todas as verdades de Dragon Ball GT, por que criaram Dragon Ball GT, se o Akira participou da criação do Dragon Ball GT, tá ligado? Hoje, véi! E assim, só assiste, mano, só assiste. Hoje a gente vai falar as verdades sobre Dragon Ball GT, algumas coisas que eu descobri sobre Dragon Ball GT. Se as pessoas não consideram o Dragon Ball GT como fazendo parte da cronologia oficial, ou seja, Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Pra muitos acabou em Dragon Ball Z, por quê? Porque não tem mangá do Dragon Ball GT. O Dragon Ball GT não foi baseado em um mangá e muita gente acredita que o Akira Toriyama não fez parte da equipe de produção, da equipe de roteirista, da equipe artística do Dragon Ball GT. Então, já que não tem Akira, não tem mangá, não faz parte da cronologia oficial. Mas será mesmo? Será mesmo isso? Me diz, será? Quem te falou isso aí? Onde você viu isso aí? Como você tem certeza disso aí, hein? Isso deve ser um engano. Eu acho que tem coisa errada nessa história. Eu acho que nesse mar tem coelho. Eu acho que nessa salada tem palmito. Eu acho que nesse macarrão tem salsicha. Esse cara é xarope. Assuntos polêmicos, hein? Assuntos polêmicos, mais polêmicos do que mamilos hoje aqui, hein? Mamilo! Particularmente falando de mim, eu não tenho a mínima ideia de onde eu vi que o Akira Toriyama não fez parte de Dragon Ball GT. Eu simplesmente acho que vim em algum lugar e comecei a não falar, mas a acreditar nisso, que ele só fez uma pequena participação, que ele não ajudou muito, que Dragon Ball GT não é uma obra do Akira Toriyama. Mas eu nunca vi uma fonte oficial sobre isso, nunca vi nada oficial falando sobre isso. Uma coisa muito legal aconteceu enquanto eu estava respondendo as perguntas que ficaram no último vídeo no Boteco do Kami. Um cara, que é o Reinaldo Lobo, perguntou se era verdade que o irmão do Akira Toriyama que tinha criado Dragon Ball GT. Eu nunca tinha ouvido falar nada sobre, então eu fui pesquisar. E nessa pesquisa aconteceram revelações bombásticas. Agora sim, coloca o som de bomba. Eu descobri que existe um livro oficial de Dragon Ball GT. Na verdade são dois livros oficiais de Dragon Ball GT, chamados Dragon Ball GT Perfect Files ou Dragon Ball GT Os Arquivos Perfeitos. São livros que contam, são dois livros, duas publicações japonesas, saiu só no Japão, pelo que eu pude ver, que explicam a concepção do Dragon Ball GT, quem criou o Dragon Ball GT, por que criaram o Dragon Ball GT, tira a maioria das dúvidas sobre planetas, personagens, espaçonaves e tudo sobre Dragon Ball GT. Primeira coisa importantíssima que eu descobri nesse DBGT Perfect Files foi o porquê criaram o Dragon Ball GT, o porquê resolveram criar o Dragon Ball GT. Dragon Ball GT foi criado pois a equipe, toda a equipe, produção, o pessoal mesmo que estava envolvido com o Dragon Ball Z estava muito preocupado porque Dragon Ball Z estava acabando e eles iam ficar sem aquela grana que eles conseguiam com o Dragon Ball Z. Então não, a gente tem que fazer alguma coisa pra continuar ganhando uns trocados, ganhar uns money, ganhar uns din-din, ganhar umas bufufa com os Goku e com o Vegeta e com a Bulma e a galera legal. Então, antes mesmo do final da saga do Buu, antes de passar o último episódio da saga do Majin Buu, o episódio inédito, inclusive na época, eles já começaram a organizar o Dragon Ball GT já naquela época mesmo. Tanto é que o Dragon Ball GT estreou apenas uma semana depois do último episódio inédito da saga do Majin Buu, olha só, não foi um tempão depois. Passou o último episódio da saga do Majin Buu, Dragon Ball GT estreou uma semana depois, no dia 7 de fevereiro de 1996. Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. O interessante é que hoje a gente reclama de Dragon Ball GT. Se for ver nos vídeos lá, tem um monte de gente falando mal do Dragon Ball GT, que não gosta de Dragon Ball GT porque o Akira não participou, não gosta de Dragon Ball GT por causa das roupas, das cores e tal. Mas isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa da gente
anos 2000. Na mesma época que o Dragon Ball GT foi lançado lá em 1996, os fãs do Ocidente, que também acompanhavam Dragon Ball GT, começaram a reclamar pra caramba que a história tinha ficado muito chata, que a parada da viagem pelo espaço não tava rolando e que Dragon Ball GT tava mais macabro que a cabra macabra. Nesse livro Dragon Ball GT Perfect Files e na própria época os produtores do Dragon Ball GT responderam a esses fãs que estavam odiando o Dragon Ball GT que o público do Dragon Ball GT era um certo público determinado de crianças japonesas. Só que tem um problema, todo mundo sabe, até os produtores do Dragon Ball GT sabiam. Dragon Ball foi e sempre será e forever lutas. Tem que ter soco no rim, chute no céu da boca, bicudo na testa, a voadora na bunda, tem que ter luta. E percebendo isso, eles começaram com as lutas justamente quando o Goku volta pra Terra, depois aí de uns 20 episódios, começaram as lutas pra valer de Dragon Ball GT. E esses fãs que estavam reclamando que o Dragon Ball GT tava muito parado, muito pai, deram uma parada, começaram a analisar melhor, começaram, pô, tá ficando, tá engrenando. It should be sufficient. O legal é que eu descobri isso depois de gravar o vídeo do Dragon Ball GT da semana passada, mas no próprio vídeo eu falei que, pelo menos pra mim, Dragon Ball GT só começa a ficar legal depois que o Goku volta pra Terra, que é quando as lutas começam, olha só. Então, hoje em dia a gente tem o mesmo pensamento que o pessoal tinha na época que o Dragon Ball GT foi lançado. Good luck. A segunda coisa que eu descobri nesse DBGT Perfect Files, nesse livro Dragon Ball GT Arquivos Perfeitos, foi outra coisa bombástica. Coloca de bomba mais uma vez essa parada. Bum! Ai meu Deus, como é burro! Eu fiquei sem palavras, Essa coisa que eu descobri foi: o Akira Toriyama participou muito da produção do Dragon Ball GT. Ele criou muita coisa que a gente inclusive fala mal do Dragon Ball GT. Um fato é que nunca foi um mistério da meia-noite que voa longe e nunca foi escondido que o Akira Toriyama fez parte da equipe do Dragon Ball GT. Como é longe, a produção foi feita há, sei lá, quase 20 anos atrás, a gente aqui no Ocidente não tem essa informação. A gente ouviu alguém falando que o Akira não participou, passou pra frente, aumentou mais um pouco, passou pra frente, fez um telefone fio do caralho. Isso deve ser um engano. Logo, bem no comecinho da produção do Dragon Ball GT, enquanto os episódios da saga do Majin Buu ainda eram exibidos, a equipe de produção do Dragon Ball GT foi montada e o Akira Toriyama foi colocado como assessor artístico de Dragon Ball GT. No livro não explica exatamente o que um assessor artístico, que era a função do Akira Toriyama no Dragon Ball GT, faz. Mas é só você ir vendo, que a gente vai mostrar algumas coisas, você vai entender o que basicamente ele fazia. Uma coisa é que mesmo sendo o assessor artístico de Dragon Ball GT, o Akira só foi o assessor artístico no começo de Dragon Ball GT. Mesmo assim, foi ele que criou praticamente todo o conceito de Dragon Ball GT, foi ele que criou a parada da viagem pelo espaço e foi ele, inclusive, que criou a parada do Goku voltar a ser criança. Wow, the room got a lot bigger somehow. Tem até uma explicação que diz que não tinha como continuar uma história com o Goku grande tendo tanto poder, porque não teria inimigo para ele enfrentar. Por isso eles resolveram transformar o Goku novamente em criança e, além disso, tirar o teletransporte dele enquanto ele era criança. Também foi o Akira quem criou a logo do Dragon Ball GT, foi ele que criou a nave que Goku, Trunks e Pan viajam pelo espaço, foi ele que criou o projeto de praticamente todos os inimigos, ele que criou o projeto visual de todos os principais personagens do Dragon Ball GT, ele que criou até o próprio xarope do Gil. Gil, morra!
Inclusive, nessa fase inicial de Dragon Ball GT que o Akira participou, ele que criou o concept, ele criou várias imagens do Goku, da Pan e do Trunks, e a nave e o Gil já viajando pelo espaço. São imagens oficiais criadas, inclusive antes da produção do Dragon Ball GT, que eram mais ou menos umas imagens para o pessoal da produção ter uma ideia de como seria o Dragon Ball GT, da ambientação, de qual seria o clima da série. Inclusive a abertura que muita gente elogia, praticamente todo mundo diz que Dragon Ball GT é uma merda, mas a abertura é massa. Foi o Akira que criou a abertura. Ele criou essa abertura para também mostrar para a equipe de produção do Dragon Ball GT como seria o clima de Dragon Ball GT, como seria o universo, como seria a ambientação do Dragon Ball GT. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. É, meus brother, o Akira criou e baseou e direcionou praticamente toda a produção do GT, todo o design, todo o layout, as cores, a ambientação, até um pouco da história. Mas tem uma coisa que ele não criou, e uma coisa muito importante pro Dragon Ball GT. O visual, o style do Super Saiyajin 4 não foi criado pelo Akira Toriyama. Eu falei, falei, por isso que Dragon Ball GT é uma bosta. O Super Saiyajin 4 não foi criado pelo Akira Toriyama. Cala a boca! Você ainda não ouviu o resto da história. O design, o layout, o visual do Super Saiyajin 4 foi criado pelo Katsuyoshi Nakarikito. Katsuyoshi Nakatsuru. Ah, quem é esse cara? Botaram o Super Saiyajin 4 pra esse cara criar. Nada a ver, mano. Se você ainda está pensando que o Dragon Ball GT foi uma bosta porque esse cara criou o Super Saiyajin 4, ele deve ter influenciado outras coisas, cala sua boca! Esse cara que criou o Super Saiyajin 4, que criou o seu e o nosso querido Bardock. Isso, foi ele quem criou o visual do Bardock, de todos os Saiyajins que aparecem no especial O Pai de Goku, Bardock, o pai de Goku. Inclusive, foi ele que criou o Vegeta criança, que também aparece nesse especial. Além disso, esse cara que criou o design do Super Saiyajin 4 foi responsável pela criação visual de praticamente todos os filmes de Dragon Ball e inclusive de alguns episódios do Dragon Ball Z. Na verdade, ele participou praticamente a história inteira do Dragon Ball e Dragon Ball Z com o Goku fazendo alguma coisa. Uma coisa muito legal é que ele só foi conhecer o Akira Toriyama em 1997. Outra coisa muito legal é que o Akira Toriyama também desenhou a sua versão do Goku Super Saiyajin 4, que basicamente é igual a que o Katsuyoshi desenhou. E, além disso, o Akira nunca reclamou, nunca falou mal do Dragon Ball GT. Ele, aparentemente, é o que diz no livro, ficou muito contente com o que foi feito com o Dragon Ball GT. Concluindo, eu, você, o Batman, seus amigos, o Robin, muita gente pode não gostar de Dragon Ball GT, pode concordar em discordar sobre Dragon Ball GT, mas o fato é o seguinte, não foi culpa do Akira não ter participado, ele participou e participou em muito. O Akira participou muito e criou muita coisa legal no Dragon Ball GT. E é isso daí, esse foi mais um vlog da Casa do Kami Revelador. Se inscreva no canal, cara, se inscreva no canal. Então, tchau.